Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Aliás, este é o segundo programa, é o segundo episódio deste mais novo programa na TV Canção Nova. Todo domingo à noite nós vamos nos encontrar aqui para falar, meditar, estudar a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês ficaram felizes por este novo programa que começou na TV Canção Nova, porque vai ser a sua companhia. Agora, domingo à noite, você tem a nossa companhia. Eu e Dom José Falcão estaremos com você para falar de um assunto tão importante que é a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Quero saudar você que nos acompanha agora pela TV Canção Nova. Eu quero saudar você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo. Este é apenas o segundo programa e eu acolho você. Perdi o primeiro programa, Frei, o que eu faço? É só ir no canal do YouTube. E ficou lá registrado, tanto no meu, de Dom José, no da Canção Nova, e você encontra o programa passado, tá certo? Pegue a sua Bíblia, nós vamos usá-la neste programa e vamos juntos aprender da Palavra de Deus. Lembrando que este programa tem este objetivo. Nós vamos, de forma especial, nos dedicar ao Antigo Testamento, que, aliás, é um dos mais difíceis para a gente compreender. Então, a partir de agora, você não está mais sozinho para aprender o Antigo Testamento. E lembrando que aqui numa visão cristã, numa visão católica, e de forma especial com Dom José Falcão, ele que é apaixonado pelos padres da igreja, tudo que nós formos aprender aqui será de acordo com os padres da igreja, como a igreja interpreta textos da Sagrada Escritura. Então, diante de textos difíceis do Antigo Testamento, nós vamos aprender como os padres da igreja liam estes textos difíceis. Se prepare, porque vai ser bom demais. Antes de tudo, eu quero já acolher aqui em nosso meio Dom José Falcão. Sua bênção, é uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria enorme estar aqui. Amém. Seja muito bem-vindo. Dom José, programa passado, eu lhe perguntava sobre uma explicação etimológica da palavra Bíblia. O senhor nos explicou, que vem do grego, nos explicou toda esta realidade. E perguntava para o senhor se o senhor poderia nos dar um conceito de Bíblia à luz da fé. E o senhor começou a falar para nós do que os judeus entendem por isto, e numa visão judaica, numa visão católica. O senhor nos fez várias propostas, várias explicações muito válidas. O senhor ficou de nos dar um texto de Atos dos Apóstolos, que o senhor não foi possível dar naquela hora, mas que o senhor falou, me cobrem, que eu vou dar, então já estou lhe cobrando. O senhor falou que ia nos dar algo do Atos dos Apóstolos. Então eu queria mais uma vez continuar nessa pergunta. À luz da fé, qual é o conceito de Bíblia? À luz da fé católica, Bíblia é o conjunto dos livros inspirados por Deus que integram a Palavra de Deus escrita. Esse é o conceito de Bíblia Sagrada. É preciso discernir entre Palavra de Deus e Palavra de Deus escrita. Toda Bíblia Sagrada é Palavra de Deus, mas nem toda a Palavra de Deus está na Bíblia. E já vá preparando aí Lucas capítulo 10, versículo 16, mas deixe aí primeiro nos Atos dos Apóstolos, porque o texto que vamos abordar agora é Atos dos Apóstolos capítulo 23. Por que esse texto? De uma polêmica que São Paulo acaba sabiamente criando, ele joga os adversários dele uns contra os outros. Quais são os adversários de São Paulo? Ele está aqui em Jerusalém. No capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos, os inimigos dele são fariseus e saduceus, duas correntes teológicas, religiosas, do tempo dele no mundo judaico. Ele próprio era um fariseu.
E os fariseus acreditavam na existência dos anjos e na ressurreição da carne. Os saduceus negavam essas duas realidades. Por quê? Porque os saduceus reputavam como palavra de Deus escrita apenas o Pentateuco. Os outros livros, eles consideravam de uma autoridade menor, portanto, livros não sagrados, apesar de dignos de respeito. É óbvio que o Pentateuco, ele não fala explicitamente da ressurreição da carne. São os livros mais antigos da Bíblia. A ressurreição da carne é uma verdade que só vai amadurecer na fé judaica bem posteriormente, como, por exemplo, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, onde se fala, logo no começo, explicitamente da ressurreição da carne. E por causa disso, os saduceus não acreditavam. Não acreditavam porque só reputavam como palavra de Deus escrita. Livros inspirados por Deus, palavra de Deus colocada nos pergaminhos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é uma prova de que, no tempo de Jesus, entre os judeus, a noção de livros inspirados não era unânime. Sim. Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos de 6 a 9. Aqui a cena é engraçada. São Paulo, que de bobo não tinha nada, estava diante de inimigos que queriam vê-lo morto. Então, eu imagino que, com aquela sagacidade que era própria dele, ele disse, não, antes que eles me matem, eu vou jogar uns contra os outros, eu vou sair daqui de fininho. E foi o que ele fez, com uma sagacidade maravilhosa. E o que subjaz aqui, qual é a confusão que ele vai acabar criando? É uma questão de interpretação da Bíblia, uma questão de valoração dos livros inspirados. Para os fariseus, é uma categoria, isto é, os livros inspirados são esses. Para os saduceus, apenas estes. Por favor, Atos 23, versículos de 6 a 9. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em alta voz, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus e dividiu-se a assembleia. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente. Não achamos mal algum neste homem. Quem sabe, se não lhe falou algum espírito ou um anjo. Isso é que é esperteza. É de uma inteligência tremenda. Vou jogar uns contra os outros. E conseguiu. Se saíram na tapa, eu não sei. Bom, deixa para lá, São Lucas não registrou. O fato é que ele é retirado do recinto e o que é que nos interessa? Aqui, nos interessa isso. Já no tempo de Jesus, entre os judeus, o conceito de Bíblia Sagrada, de livros sagrados, não era unânime. Os fariseus tinham uma concepção e, portanto, reputavam que os livros inspirados são esses, e os saduceus pensavam que alguns livros não entravam nessa categoria. Respondendo à sua pergunta, à luz da fé judaica, não há unanimidade. Como eu disse, o conceito de inspiração para nós é um pouco diferente da deles. Eles admitem, esses livros são mais importantes que esses. Para nós, não existe isso de mais importante. Porque do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, todos são igualmente palavra de Deus. Não há um mais importante que o outro. E me parece que no encontro passado eu recordava o seguinte, a frase que nos interessa, a frase que pode e deve ser aplicada a todos os livros da Bíblia, é a frase do próprio Jesus, capítulo 5 de São Mateus. Eu não vim abolir a lei e os profetas, sim, em levá-los à perfeição. Essa é a afirmação que se deve fazer quando o confronto é Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento não é menos importante que o Novo, mas o Novo é a perfeição do Antigo. Portanto, todos os livros da Bíblia têm uma igual autoridade, uma igual importância. Ponto e vírgula. Sim. Mas o Novo Testamento é
a perfeição do Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu porém vos digo. Essa é a questão. Então, respondendo à sua pergunta, para nós cristãos católicos, Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita que contém 73 livros. Ela é a palavra do Senhor que foi colocada por escrito num lastro de tempo que chega provavelmente a 1100 anos. O que nós estamos vendo de interessante é que, para o mundo judaico, Dom José está deixando muito claro para nós que até entre eles há divergências. E foi muito importante, saduceus e fariseus, essa diferença. Que quase saíram na tapa. Para uns, o Pentateuco é o mais importante, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? O que é Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Outros judeus reconhecem todo o Antigo Testamento. E Dom José perguntava para o Senhor no programa passado que nós herdamos então do judaísmo o Antigo Testamento. O Senhor disse sim, podemos dizer isso. Mas então, o que nós percebemos é que nós herdamos do judaísmo o Antigo Testamento, reconhecemos os livros inspirados por Deus, mas me parece que eles não reconhecem o Novo Testamento da mesma forma que nós reconhecemos o Antigo Testamento. É isso? E a gente pode dizer isso lendo um texto de um judeu que se transformou em cristão, que se converteu em cristão. Quem foi o grande perseguidor dos cristãos que no caminho para Damasco se converteu? O apóstolo Paulo. Qual é o pensamento dos judeus com relação aos livros que nós reputamos inspirados e que integram todo o Novo Testamento? Eu creio que na primeira carta que o apóstolo Paulo, São Paulo, escreveu aos Coríntios, nós temos uma resposta. Qual a palavra, a única palavra, que São Paulo coloca para descrever o pensamento dos judeus com relação ao conteúdo dos 27 livros do Novo Testamento? Loucura. Loucura. 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1. Obviamente que as duas palavras escândalo e loucura caminham juntas. Escândalo se aplica para os judeus, loucura para os pagãos, mas obviamente que se a pessoa pergunta a um judeu, Deus morreu na cruz? Obviamente que ele vai dizer que isso é loucura e vai dizer que isso é um escândalo. Então, com a palavra, o apóstolo Paulo, judeu, fariseu, filho de fariseu, segundo ele mesmo diz, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 22 a 24, a 25. 1 aos Coríntios, capítulo 1, de 22 a 25. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer pagãos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bem, é a palavra que São Paulo utiliza para sintetizar o pensamento dos judeus com relação ao conteúdo do Novo Testamento. Simplesmente uma loucura, simplesmente um escândalo. Muito bom. Ou seja, né, o que o senhor está falando é que para os judeus, Jesus era um escândalo, era uma pregação que eles não estavam preparados para escutar. É algo que eles muitos deles, né, não conseguiram abrir o coração para esta revelação do Pai. Os judeus, eu creio que até hoje, eles reputam na pessoa de Jesus um grande judeu, sim, um grande profeta. Mas também somente até aí. Porque quando a mensagem cristã diz
Ele foi um judeu, concordamos com vocês. Ele foi um grande profeta, concordamos com vocês. Mas Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Aí o judaísmo diz, escândalo, loucura. Essa é a questão. Está ficando claro, minha gente? Está ficando claro. O Senhor prometeu, o Senhor falou uma hora e pediu para eu já preparar, para nós não esquecermos, que toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Isso foi uma frase forte. E está certo. Lucas capítulo 10, versículo 16. É o próprio Jesus quem diz isso. É o próprio Jesus quem diz isso. Lucas capítulo 10, versículo 16. É um versículo só, por favor. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem ouve a igreja, ouve Jesus. Eu estou ouvindo agora o Frei Gilson falar. E a voz do Frei Gilson articula palavras. A voz do cachorro não articula palavras. A voz do papagaio, ela repete palavras, mas o papagaio não fala, ele simplesmente memoriza com o ouvido e reproduz. A voz daquele animal, a voz do urso, a voz do leão, etc., você escuta o som, mas ali não tem palavras. Mas a voz do Frei Gilson tem palavras. Por isso, Frei Gilson falando, é a palavra do Frei Gilson, correto? Sim. Quem vos ouve, a mim ouve. Portanto, o próprio Jesus está dizendo, a voz da minha igreja é a minha voz. Portanto, a palavra da igreja é a minha palavra. Me fez recordar Paulo, como o senhor citou há pouco, porque Jesus diz para Paulo, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues, sendo que Paulo estava perseguindo os apóstolos, né? Os cristãos. É verdade, esse texto ilustra, esse fato ilustra bem Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. A frase é impactante. São Paulo diz, eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. A paixão de Cristo acabou ou não acabou? Bem, se você olhar para a cruz, historicamente, na pessoa de Jesus, acabou. A paixão de Cristo acabou na história, quando nosso Senhor disse, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, a paixão de Cristo acabou. Nele. Ocorre que Cristo é cabeça e membros. A igreja é o corpo de Cristo. Essa imagem é do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 18. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E a imagem que aparece na 1 aos Coríntios, capítulo 12, imagem utilizada pelo apóstolo Paulo. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Então, na cabeça, que é Cristo, a paixão de Cristo acabou. Na cabeça, que é Cristo, o sofrimento de Jesus acabou. O calvário de Jesus acabou. Correto? Sim. Aí entra a genialidade de Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, interpretando Colossenses capítulo 1, versículo 24. Completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então, a paixão de Cristo não acabou nos membros. A paixão de Cristo acabou naquele que é a cabeça, porque ele está no céu, e no céu ele não sofre mais. Então, a paixão de Cristo acabou nele, que é a cabeça, mas nos membros ainda não. Completo em minha carne o que falta, a paixão de Cristo. E isso se aplica ao sofrimento dos que estão na terra
e dos que estão no purgatório. Olha. Eles se purificam, eles sofrem, mas já estão salvos. Eles sofrem. A paixão de Cristo não acaba. Até que ele venha, completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo. Então, Saulo, Saulo, por que me persegue? Isto é, eu estou ressuscitado, eu estou no céu. Ninguém pode me perseguir enquanto cabeça, mas enquanto membros. Você está perseguindo a mim porque está perseguindo aqueles que são o meu corpo, membros do meu corpo. Entendeu aqui a beleza da frase de Jesus para Paulo no caminho para Damasco? Compreendeu aqui, completa em minha carne o que falta a paixão de Cristo? Ficou claro? Colossenses capítulo 1, versículo 24. Sim, 24. Então, quem está nos assistindo agora está passando por um grande sofrimento, um sofrimento justo. Então, é Jesus sofrendo nessa pessoa? Ela está participando do sofrimento de Cristo? Sim. Disse bem, sofrimento justo, porque tem sofrimento que é consequência do pecado da própria pessoa ou consequência dos pecados dos outros. Sim. E aquele que está sofrendo é absolutamente inocente. Nesse caso, ele se identifica com o sofrimento de Cristo na cruz. Completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo. A paixão de Cristo está incompleta. A paixão de Cristo está inacabada nos membros da igreja, não na cabeça. Sim. Porque na cabeça o sofrimento acabou quando ele entregou o Espírito. E, portanto, no céu ele não é atingido mais por nenhum sofrimento. Mas, quando ele diz, porque você me persegue, ou seja, você está causando sofrimento a mim nos meus membros. E, aliás, ele até disse, é duro você lutar contra o aguilhão. Não disse isso? Sim. É como que ele dissesse, não perca o seu tempo, rapaz. Você está lutando contra quem? Contra mim. Eles são meus discípulos, são meus filhos, são membros do meu corpo. Lembra também quando Gamaliel, membro do Sinédrio, diante dos colegas que queriam perseguir os cristãos, Gamaliel, com muita sabedoria, disse, não tentem. Olha, se essa obra vem de Deus, não tentem persegui-los, porque vocês estariam lutando contra Deus. Deixe esses homens ir embora. O bom senso do grande professor de hebraísmo, de escritura do apóstolo Paulo, Gamaliel. Ele mesmo disse que foi educado aos pés de Gamaliel. Então, veja, justamente para mostrar que a paixão de Cristo não acabou. O sofrimento de Jesus continua na sua igreja, nos seus mártires, naqueles que, na sua vida, personificam aquela última bem-aventurança de Mateus capítulo 5, versículos acho que de 11 a 12. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, quando disserem todo tipo de calúnia por causa de mim, alegrai-vos e exultai, pois será grande no céu a vossa recompensa. Ou seja, Cristo sofrendo na igreja. O senhor está nos dizendo algo maravilhoso. Eu sou membro de Cristo. Isso é muito forte. Cristo sofre em mim. Me recordei, não sei se tem razão, quando Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, ele diz, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? É verdade. A imagem do corpo, ela é muito importante para a gente compreender afirmações que, na verdade, muitos criticam, muitos zombam, muitos ridicularizam como arrogante, como pedante, como petulante, de que não existe salvação fora da igreja. Sugiro que Vossa Reverendíssima retome esse argumento fantástico, mais para frente, não agora, mas coloque aí nos seus alfarrábios, o tema da salvação fora da igreja. Quando você encara a igreja com a imagem do corpo, que é paulina, Colossenses capítulo 1 e Colossenses 1 aos Coríntios capítulo 12, você compreende a lógica dessa afirmação, que porém não se aplica àqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho. A salvação, por exemplo, daqueles que viveram antes de Cristo, que é um tema retomado pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 da carta aos Romanos. A salvação antes de Moisés, a salvação antes
que a humanidade tivesse conhecimento da lei. É possível se salvar sem conhecer o Evangelho? É possível. Na ótica de Romanos capítulo 2. Não há contradição entre dizer fora da igreja não há salvação e antes da igreja há salvação. A questão é saber se a pessoa envolvida ou as pessoas envolvidas estavam nesse desconhecimento com culpa ou sem culpa. Mas isso é bem mais para frente. Eu já estou adiantando o que esse argumento fantástico vai ser bem mais para frente. Mas não esqueça de retomar isso. Sim. Minha gente, que programa maravilhoso. É uma alegria estar aqui com você. Veja, este programa, ele tem essa intenção de partilhar sobre a palavra de Deus. E você então percebeu que aqui é uma partilha. A gente não fica muito preso a roteiro, não. Tem um roteirinho aqui que a gente vai seguindo, né, Dom José? Mas aqui a gente é aberto ao Espírito Santo, podemos falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer realidade da Sagrada Escritura. Você vê, esses textos que a gente já foi conversando aqui, não estava na nossa pauta. Então, vai vindo aqui, o Dom José já lembra de um texto, já pede para você abrir a Bíblia. Essa vai ser a riqueza. O Espírito Santo vai falando, o Espírito Santo vai nos orientando. E é muito bom ter você aqui conosco. Olha, é só o primeiro bloco, tá? Então nós vamos ter um breve intervalo e nós vamos retornar. É aquele tempinho para você ir no banheiro, beber uma água. E você que está no canal do YouTube, compartilhe esse vídeo, esse link com mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, até daqui a pouco, no próximo bloco. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria ter você aqui conosco. Estamos aprendendo da Sagrada Escritura, estamos fazendo uma linda introdução. Lembrando isso, o programa é novo, o programa é inédito. Antes de começar a estudar textos do Antigo Testamento, porque nós vamos nos dedicar a textos do Antigo Testamento que têm uma certa complexidade. Mas antes disso é preciso fazer uma introdução, localizar você nesse ambiente bíblico, tá? Que não é tão simples assim como você pensa. Então é preciso muitos programas, com muita calma, a gente fazendo uma introdução, introduzindo você, para que quando chegar aquele texto difícil, você vai ter uma base para entender melhor. Então, nunca desconsidere uma introdução, tá? Ah, mas a introdução demora muito. Não, 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 não. A introdução é base. Base para que depois você olhe o texto difícil e você compreenda de uma maneira melhor. Tá certo? Vamos seguir. Eu tenho mais perguntas a fazer a Dom José Falcão. Dom José, então percebemos que a Bíblia... Podemos dizer que ela tem duas partes? Então, ouvimos dizer Antigo Testamento, Novo Testamento, isso são duas partes da Bíblia? Ela está dividida assim? Essa divisão é clássica e é oportuno que a gente veja essa divisão no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem essa divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Por quê? Porque os judeus não têm essa concepção. Uhum. O Antigo Testamento narra a história de Israel antes da vinda do Messias e os judeus acreditam que o Messias ainda não veio. E, portanto, o Antigo Testamento não é antigo, é o atual. É o atual Testamento. É verdade que há profecias no Antigo Testamento que falam de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo compromisso. Mas, na ótica dos judeus, esse novo compromisso, esse novo pacto que Deus vai realizar, ou para alguns já se realizou, na história de Israel, pós-morte dos últimos profetas, dos autores dos livros mais recentes do que para nós cristãos é o Antigo Testamento.
E qualquer que seja a interpretação dada a essa expressão nova aliança, novo pacto, esse novo pacto, essa nova aliança, para eles não se cumpriu em Jesus, porque Jesus para eles não é o Messias. Então, essa distinção, Antigo Testamento e Novo Testamento, estritamente falando, não existe no Antigo Testamento. Certo. É o Novo Testamento quem vai utilizar expressões como Antiga Aliança, Antigo Testamento, Antigo Pacto e Nova Aliança, Novo Testamento, Novo Pacto. E qual é o limite que faz com que um testamento seja antigo e o outro testamento seja o novo? É uma época? Não, é mais do que uma época. É uma pessoa, Jesus. Portanto, dos livros mais remotos do Antigo Testamento até Jesus, uma realidade. De Jesus para cá, outra realidade. Aliás, Jesus mesmo é quem, pela primeira vez, faz essa distinção quando ele se refere a uma pessoa de quem ele vai dizer que dentre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que ele. É Vossa Reverendíssima quem vai ler. Queira, por favor, abrir em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. E aqui a gente tem uma divisão tão clara, tão clarissimamente clara, que vai dispensar qualquer explicação de Dom José, porque Jesus falando, Jesus explicando, é outra coisa e simplesmente ponto final. 11:10. 11:11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 13. O que nós queremos entender, o que nos interessa está no versículo 13. Mas vamos ler os versículos 11, 12 e 13, porque Jesus coloca João Batista como limite. João Batista é o fim do Antigo Testamento e é o começo do Novo. Portanto, ele está no limite. Por favor. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Agora vem o que interessa. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Pronto. Aqui está a divisão. Antigo Testamento até João. O próprio Jesus fez essa divisão. É o próprio Jesus. Ele é quem faz essa distinção. Que mais na frente, lógico, a gente vai ver mais para frente, nesse programa não, mas no próximo, as palavras da instituição da Eucaristia, quando Nosso Senhor se refere ao sangue, ele é quem vai dizer, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Pronto. Então, nova em comparação com a antiga. A antiga é provisória, essa é eterna. Então, a distinção é bíblica e mais do que bíblica. Saiu dos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A distinção entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Muito bom, muito bom. Você, meu irmão e minha irmã, já vai então compreendendo essa riqueza, já vai então compreendendo esta beleza de que, olha, talvez esse dado você desconhecia. O próprio Jesus fez essa divisão. Vou ler de novo. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Quando nós ouvimos, Dom José, Jesus falando profetas, muitos profetas do Antigo Testamento, e a lei seria o Pentateuco, podemos dizer assim? No sentido estrito, sim. A expressão, eu não vim abolir a lei e os profetas, ela é entendida no mundo judaico como essa distinção. Pentateuco e todos os outros livros, no sentido amplo, isso inclui também os históricos, que não são estritamente falando, o gênero literário deles não é profético, mas estão incluídos genericamente
E aí nós temos Pentateuco, lei, e livros históricos, livros proféticos e livros sapienciais, profetas. Tanto é que na transfiguração do Senhor, Jesus quis aparecer não na presença de 3 pessoas, ou de 4 pessoas, uma representando o Pentateuco, outra representando os proféticos, outra representando os sapienciais e outra representando os proféticos, sapienciais, históricos e o Pentateuco, 4 pessoas. Não, somente 2. Moisés, Pentateuco. Elias, representando toda a tradição profética. E, portanto, todos os outros livros do Antigo Testamento. Interessante. Na transfiguração, a lei e os profetas. Exato. Dom José, mas Antigo Testamento, Novo Testamento, mas o que significa essa palavra, testamento? A pergunta é importante. A primeira coisa que a gente deve lembrar, quando vem à tona a palavra testamento, é um documento elaborado por alguém que, antes de morrer, desculpe, claro, morto é que ele não vai fazer, estando vivo, vivinho da Silva, ele, com as formalidades da lei do seu país, estabelece uma disposição, isto é, uma vontade de, quando ele morrer, de acordo com a lei vigente, os seus bens, o seu patrimônio, aquilo que ele possui de imóveis, de dinheiro, de coisas de valor, elas fiquem para os seus herdeiros necessários. Portanto, a ideia de testamento evoca a vontade de alguém para que, quando ele morrer, essa vontade se cumpra. Aham. E esse testamento vai ser cumprido, vai ser respeitado, vai ser aplicado, vai ser desdobrado e assim por diante. Essa mesma ideia, com algumas matizações no Antigo Testamento, se aplica. Mas a palavra testamento, no sentido estrito de alguém que morre, por isso que o Novo Testamento é o critério para a gente entender Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, se é o Antigo Testamento de quem? De Deus. Mas no Antigo Testamento Deus morre? Não, Deus não morre. Mas temos profecias de que alguém um dia vai morrer. Profecia dos cantos do servo sofredor. Isaías capítulo 53, todo o capítulo 53... o servo sofredor, ele era maltratado, etc., por sua morte, pelo seu sangue, ele foi castigado por causa dos nossos pecados, etc. Fala da morte dessa personagem misteriosa, que, por outro lado, não se diz que é Deus, ou será Deus que vai se encarnar. Essa ideia não está clara no Antigo Testamento, mas com essa profecia de Isaías 53, a gente já tem a ideia. Essa figura misteriosa vai sofrer por nós e por suas chagas nós teremos os nossos pecados perdoados. A morte dele vai ser reparadora, a morte dele vai ser expiatória, a morte dele vai ser redentora. Pronto. Mas é a partir da cruz, morte de cruz, expressão do apóstolo Paulo, obediente até a morte e morte de cruz, que a gente entende o sentido profundo da palavra testamento. A palavra testamento, ela está intimamente conexa com a palavra aliança, que é pacto, que é compromisso. Mas um compromisso, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Mas Jesus fala logo em seguida, derramado por vós. Então, aliança tem relação com testamento. Testamento tem relação com morte. E essa morte de que fala Jesus é morte de sangue derramado. É a morte dele. Então, esse é o sentido bíblico, genérico, e neotestamentário, específico, na cruz, da palavra testamento e da palavra aliança. Em síntese, respondendo a sua pergunta, Novo Testamento, nova disposição de Deus, que nos deixa um legado, que nos deixa um presente, que nos deixa uma herança,
que nos deixa uma realidade pós-morte de alguém. É lógico que, quando se fala de Antigo Testamento, é uma promessa que se cumpre no Novo Testamento. É uma aliança, é um testamento provisório, cheio de sinais. Daí vem a Arca do Testamento, ou Arca da Aliança. Isto é um baú, uma urna, que é um objeto sagrado para os hebreus, onde constam as tábuas da lei que Deus entregou a Moisés, e essa arca ela é carregada pelo povo em direção à terra prometida, e na terra prometida ela é guardada até um determinado momento em que ela desaparece, e ninguém sabe até hoje onde ela foi parar, se foi destruída, se está escondida, e assim por diante. Bem, então, Antigo Testamento, Antigo Pacto, antigo compromisso, antiga realidade que Deus Todo-Poderoso celebrou com o seu povo. Então, é um legado que ele promete entregar, conferir como herança ao seu povo, mas por ser uma aliança provisória, por ser um testamento provisório, ele precisa aguardar a chegada da nova aliança. Por isso que é bonito. Santa Isabel, ela é a arca da antiga aliança. Nossa Senhora é a arca da nova aliança. Na ladainha de Nossa Senhora, um dos títulos, lembram dessa oração tão bonita? Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai. E aí vem uma série de títulos para Nossa Senhora. Um deles, Arca da Aliança. Na ladainha também. Na ladainha, um dos títulos de Nossa Senhora é a Arca da Aliança. Pois bem, então, Santa Isabel, Arca da Antiga Aliança. De onde me vem essa honra, que a mãe do meu Senhor venha até mim, porque tão logo a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre, bem-aventurado és tu que creste, e a Arca da Nova Aliança é Nossa Senhora, que está ali com a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento no seu ventre. Por isso que é importante, aliás, 31 de maio, que é a visitação de Nossa Senhora, é o encerramento do mês de maio, nós celebramos essa festa, o encontro dos dois testamentos, o encontro das duas arcas, o encontro dos dois pactos. E por isso João Batista se alegra e depois ele vai dizer o antigo pacto, o antigo testamento, a antiga aliança, importa que ele cresça e eu diminua. O Antigo Testamento, a antiga aliança, o antigo pacto, dá lugar ao novo pacto, ao novo testamento, à nova aliança. Aliás, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 16 a 23, aquilo que eu falei ainda há pouco, Frei Gilson, do testamento que só tem valor a partir da morte do testador, é o tema muito caro para o autor da carta aos Hebreus, capítulo 9. Vale a pena, isso vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular, a beleza dessa teologia. Por que testamento? Testamento tem relação com a vontade do testador e o testamento só se aplica com a morte do testador. Olhe para o Calvário, vislumbre o Calvário e você vai entender por que do Antigo Testamento e por que do Novo Testamento. Por favor, Hebreus 9, de 16 a 23. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o primeiro testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como a água, lã, escarlate e sopo, aspergiu com o sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira,
aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações, e sem efusão de sangue não há perdão. Se os meros símbolos? Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Pronto, então aqui a gente entende a questão da morte para que o testamento seja aplicado. No Antigo Testamento, quem substitui ou quem prefigura o testador que vai morrer? O testador que vai morrer é Jesus. Uhum. A nova aliança, o novo testamento, o novo pacto. Então, os animais. No Antigo Testamento, então, você pega os animais, vai e imola, sacrifica, não é? O sangue simboliza o perdão dos pecados, a purificação dos pecados, e a morte que vai ser o sinal dessa vontade de Deus de santificar o povo. O sinal é o holocausto, é o sacrifício do animal que tem que morrer. O animal tem que morrer. Então, é um testamento antigo, provisório. Provisório. Porque está baseado no derramamento de sangue de animais. Uhum. Por isso, na Páscoa, o sacrifício do cordeiro, que é o primeiro, é uma instituição perpétua para os judeus, em que na noite de Páscoa, cada família devia pegar um animal, um cordeiro, puro, imolar, o seu sangue era aspergido nos dintéis das portas, né, nos alpendres, para que o anjo exterminador não entrasse, e a carne tinha que ser comida. Então, o cordeiro foi imolado. Então, imolação. Antigo Testamento, a morte, que se aplica à realidade do testamento. No Antigo Testamento, a morte não é de Deus. A morte é dos animais. Então, aí está a aliança, que foi celebrada por Moisés, no Monte Sinai, etc., e que é uma instituição provisória para a luz da teologia cristã, e que na nova aliança não tem mais animal, é o próprio Jesus. Não tem mais o sacerdócio levítico, é o próprio Jesus o sacerdote. Não tem mais o derramamento de sangue dos animais, é o derramamento do sangue de Jesus. Antiga aliança, provisória. Nova aliança, eterna, definitiva. Antigo Testamento. O testador é Deus. A morte que torna o testamento atual e, portanto, aplicável, uma realidade que começa a ter efeito, a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição. Então, José, eu creio que o senhor está tratando de um assunto que vai ser muito importante para nós tratarmos, de aliança. O senhor já está tocando num grande assunto do Antigo Testamento, aliança. O senhor usou a palavra de testamento falando de pacto, porque olhamos o Antigo Testamento e vemos que Deus fez vários pactos com a humanidade, mas me parece que esses pactos eram quebrados. Eu creio que mais na frente nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, porque houveram pactos que foram quebrados, mas agora Jesus fala de uma nova aliança que não pode ser quebrada. Então isso é muito interessante, creio que vamos ter a oportunidade de estudarmos isso. Dom José, essa distinção de Antigo Testamento e Novo Testamento foi criada pela Igreja. Vimos, o senhor trouxe o próprio Jesus. Antigo Testamento, Novo Testamento foi criado pela própria Igreja. Ou tem uma fundamentação própria na Sagrada Escritura? Essa nomenclatura não foi criada pela Igreja. Essa nomenclatura foi criada pelo Novo Testamento. E eu proponho que nós leiamos 2 textos para comprovar isso. A Igreja, claro, e temos que entender já a era apostólica como a primavera da Igreja, a primeira etapa da Igreja, a Igreja na era apostólica, a Igreja da primeira hora. Então, mas primeiro que fique claro, como eu já disse, a distinção entre Antigo e Novo, próprio Jesus. Mas especificamente a palavra testamento
ela aparece no apóstolo Paulo e no autor da carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus e na segunda carta aos Coríntios. Mas a expressão aliança, que a gente ainda não tratou, que é sinônimo de testamento, arca da aliança e arca do testamento, já no Antigo Testamento, as palavras são sinônimas, é dos lábios do próprio Jesus, o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. Ele mesmo foi quem disse. Ora, ele falou nova, mas também falou a palavra antiga, antigos. No capítulo 5 de São Mateus, ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Então, não deixa de ser também uma nomenclatura que saiu dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos a 2 Coríntios, capítulo 3, de 13 a 14, onde a igreja já proclama Antigo Testamento. E na carta aos Hebreus vai aparecer o nome Novo Testamento. Por favor, 2 Coríntios 3, de 13 a 14. Não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que era transitório. Em consequência, a inteligência deles permaneceu obscurecida. Ainda agora, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. Veja aí, quando leem o Antigo Testamento. Então, a igreja primitiva, os apóstolos vivos, aqui o apóstolo Paulo, já asseguram a igreja com Paulo, Paulo com a igreja, existe um Antigo Testamento. E o Antigo Testamento acaba onde? A lei e os profetas até João. Jesus já estabeleceu, o limite aqui é João. Então, de João para trás, Antigo Testamento. De João para frente, Novo Testamento. Agora vamos ao Novo Testamento. Por favor, Hebreus 9, de 15 a 14. De 15 a Hebreus 9, vejamos aqui, versículo 15, meu Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo onde 15. diz... 15. Por isso ele é o mediador do Novo Testamento. Isso, leia. Por isso ele é o mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Hebreus 9, versículo 15. Então, mediador do Novo Testamento. Então, a distinção Antigo Testamento, Novo Testamento é bíblica, é neotestamentária. Ela não está no Antigo Testamento, até porque o Antigo Testamento não pode dizer ele sozinho que é o Antigo. O Antigo Testamento não tem essa divisão. A divisão é de Jesus, parte dos lábios de Jesus e é aqui corroborada pelo apóstolo Paulo e pelo autor da carta aos Hebreus. João Batista, ele está com o pezinho no Antigo e no Novo, é isso? Exatamente. Ele é o fim do Antigo e o começo do Novo. Eita, coisa boa, minha gente. O programa está bom demais. Olha, eu vou trazer essa mesma pergunta no programa próximo, porque a gente teve que... Já estamos no final do programa, mas quanta coisa interessante nesses dois textos que Dom José Falcão trouxe para nós. O programa está bom demais, eu convido você a estar conosco semana que vem e nós vamos continuar a estudar a Palavra de Deus. Vamos receber agora a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.